Olá, amigos, bem-vindos de volta. É quarta-feira, meus camaradas, o meio da semana. A espinha dorsal da semana já foi quebrada. Mas sabem o que mais foi quebrado? A capacidade russa de exportar qualquer coisa pelo Mar Báltico, porque os ucranianos acabaram de lançar outra forma de sanção na forma de drones. No último vídeo, mencionei quando eles atacaram o porto de Primorsk, mas há mais portos russos no Mar Báltico, especificamente o Vyborg e o Ust-Luga. Vamos começar pelo Ust-Luga porque eles acabaram de atacá-lo esta noite. Primeiro, olhe o mapa. Você vê claramente onde estou, na capital, em Dallin. O ponto azul mostra minha localização. Não tenho vergonha disso. Vamos para Narva, que fica a cerca de 2 horas de Dallin. E de Narva, vamos medir a distância até Ust-Luga. Ust-Luga, bem aqui. A distância em linha reta é de 32 km, que dá o quê? Uns 15 milhas, 32 km. É mais ou menos isso? 15 minutos de carro, 20 minutos de carro. Então, é o mais perto da fronteira com a Estônia que você pode chegar. Ust-Luga é um centro de exportação russo para o Mar Báltico. Dá para ver que eles exportam carvão. Nem preciso pesquisar, só de olhar no Google Maps já dá para ver. Tem depósitos de carvão bem aqui sendo carregados e também depósitos de petróleo. No geral é um alvo bem suculento. E sim, a Ucrânia realmente atacou lá esta noite. Esta noite foi uma grande noite. Drones ucranianos atingiram o porto de Ust-Luga, no Mar Báltico, a 1000 km da Ucrânia. O complexo de processamento de condensado de gás Novatek está em chamas, churrasco grátis oferecido pelo Estado russo. O porto exporta 650 mil barris de petróleo e 150 mil barris de condensado de gás por dia. Vamos assistir ao vídeo. Vamos aproveitar esse churrasco. Olha só, tem Novatek escrito no tanque. É a melhor propaganda para a empresa Novatek. Nosso porto está pegando fogo. Só por diversão, vamos olhar de outro ângulo porque os russos nunca deixam de filmar esses churrascos de diferentes ângulos. Como alguns trabalhadores portuários russos estão fumando de forma extremamente descuidada perto de instalações de gás. Olha essa bela fogueira, eu adoro isso. Como fica a 30 km da Estônia, tenho certeza de que os cidadãos de Narva puderam ver isso. Cerca de 400 drones kamikaze ucranianos foram lançados da Ucrânia nesta noite, que é um número impressionante. Se chegarmos ao próximo alvo, que era Vyborg, deixa eu pegar o Google Maps para você. Eu adoro usar o Google Maps porque é acessível para qualquer pessoa. Isso só mostra como é fácil encontrar alvos. Você não precisa ser um analista militar ou ter qualquer tipo de informação secreta. Você só precisa descobrir o que atacar. Bem, vamos dar uma olhada na costa do Mar Báltico da Rússia. Este é Primorsk, este era Ust-Luga ou Is-Ust-Luga. Vyborg, que aliás costumava ser uma cidade finlandesa, Viipuri. Era uma cidade finlandesa até Stalin cometer um ato muito ruim. Viipuri é o terceiro centro de exportação russo do Mar Báltico. Temos Ust-Luga, temos Primorsk, Vyborg, ou na verdade Viipuri. E a Ucrânia também atacou esse. Você está certo. Só para ilustrar o quão grande é a extensão de terra que esses drones tiveram que atravessar pelos céus russos, terras russas, e não foram abatidos nesse meio tempo. Quero dizer, eles praticamente passaram por Moscou. Olhe essa distância. 1000 quilômetros até a fronteira com a Finlândia, Estônia e Letônia. Aliás, em Vyborg há uma instalação de reparo de barcos, uma instalação de reparo de navios, me perdoe. E depois desse ataque recebemos essa foto. Um navio russo abraçando ou se aconchegando com outro navio. Ambos estão um pouco inclinados. E este aqui é um quebra-gelo. A fotografia provavelmente mostra o quebra-gelo Patrulha Projeto 2355 Zero-Dzerzhinsky, cuja conclusão estava planejada para ser transferida para os estaleiros do almirantado da United Ship como incorporação. Bem, já que recebemos essa foto depois desse ataque, não sei se tem alguma relação, mas esse navio não está me parecendo certo. Me avise se achar esse navio normal. Não deveria estar tão próximo do outro navio. Aliás, o estaleiro de Vyborg, onde esse navio está, pertence ao Serviço de Guarda de Fronteira do FSP da Federação Russa sob essa unidade. Então, se for... Você não pode dizer que é como um estaleiro do FSP, mas esse estaleiro faz reparos em navios para a Guarda de Fronteira do FSP.
Aliás, se você quiser fazer aquela velha pergunta, o que a defesa aérea está fazendo, então eu vou te mostrar o que a defesa aérea russa estava fazendo em Vyborg. Este é um prédio pegando fogo. O telhado está em chamas. Não precisamos de água. Deixa queimar. Este é um míssil de defesa aérea russo que não destruiu o drone ucraniano alvo, mas destruiu a casa, o telhado, colocou fogo no telhado. Festa para todo mundo, isso é maravilhoso. O que a defesa aérea está fazendo? Bem, está fazendo o que deveria fazer, destruir telhados russos. Por que a Ucrânia está atacando esses centros de exportação russos no Mar Báltico agora? Bem, porque Donald Trump, dos Estados Unidos, decidiu retirar as sanções do Irã e do petróleo bruto transportado por navio da Rússia para aliviar os preços do petróleo que estavam subindo muito. A Ucrânia desaprova porque Putin pode lucrar muito exportando petróleo pelo Mar Báltico para financiar a guerra. E se os Estados Unidos não aplicam essas sanções, alguém tem que fazer isso. E eles fazem. Os ucranianos fazem isso com seus drones. Eles aplicam essas sanções. Eles aplicam com força total. E eu adoro ver isso. Hoje vamos falar sobre 2 dos portos. No último vídeo falamos do porto de Primorsk, atacado pela Ucrânia há 2 dias, que ainda está em chamas. Aliás, essas são imagens de satélite mostrando que as instalações de petróleo de Primorsk, os depósitos de petróleo armazenando óleo para exportação, estão em chamas. Olha só, isso é ótimo. Se eu morasse nessa cidade, eu pegaria uns bifes suculentos e salsichas e iria fazer um churrasco de graça às custas do Estado. Aliás, o dono da empresa Firepoint realmente respondeu em X a um dos tópicos. A Firepoint é a empresa ucraniana de drones que fabrica o Flamingo, o FP2, o FP1, todos esses drones que voam fundo nas áreas traseiras do Putin. E as pessoas estão perguntando, o que foi usado? FB9, FB1, e então o dono entra na conversa, Denis Stillerman. Stillerman, desculpe por pronunciar errado o nome, ele simplesmente diz sim, é tudo o que precisamos saber. Que a produção da Firepoint foi usada para impor essas sanções à Rússia. Porque em Kherson, na frente sul, Kherson, a cidade às margens do rio Dnipro, existe essa área de ilhas onde há pântanos entre Kherson e então a área sob controle russo, a partir da cidade de Oleshk. Bem, nesses pântanos no meio, é praticamente impossível manter posições regulares lá porque é muito difícil abastecer suas tropas. Então, o que russos e ucranianos têm feito nessas ilhas é tentar expulsar uns aos outros com ataques de forças especiais, ataques de lanchas rápidas e táticas de bater e correr. A notícia é que as forças ucranianas libertaram Veliki Vikuo, a ilha a sudoeste de Kherson, depois que as tropas russas se retiraram, supostamente enfrentando dificuldades com falta de pessoal. Sim, até mesmo a libertação dessa ilha significa realmente que os russos não estão mais tentando enviar homens para lá porque eles continuam morrendo. Os ucranianos também não conseguem manter posições permanentes na ilha pelos motivos que mencionei. Drones estão em todo lugar e só desperdiçam sua mão de obra. Mas o fato de que os russos desistiram disso significa que eles não conseguem fazer um desembarque anfíbio pelo rio Kherson e não conseguem avançar para o lado ucraniano do Kherson do rio Dnipro. Muito boa notícia. São as unidades russas na área admitindo derrota na ilha, como se dissessem, não vale a pena, não conseguimos segurar. Agora, uma notícia engraçada. Na Rússia, há um grande problema com os aposentados. Pessoas de 16 e 17 anos estão recebendo ligações e sendo enganadas com todas essas possibilidades online de tirar seu dinheiro da conta bancária se você passar os códigos ou senhas errados. Aposentados especificamente estão caindo nessas fraudes em todo o mundo, na Rússia também. Então, Putin aprovou uma lei que proíbe pessoas com mais de 60 anos de receberem ligações internacionais. Só podem fazer isso através de telefones fixos, como telefones com fio. Mas isso é engraçado porque isso proíbe o próprio Putin de receber ligações do Donald Trump, porque ele tem mais de 60 anos e agora não pode receber ligações internacionais. Claro, estou brincando. Ele pode ligar para quem quiser e receber as ligações, mas o resto dos aposentados russos não pode mais receber ligações internacionais, exceto por telefones fixos. E quem ligaria de um telefone fixo do exterior? Ninguém. Falando sobre os aposentados russos, como eles se sentem em relação às recentes restrições da internet e de tudo mais, eles viveram na época soviética.
Quanto mais velhos, mais lembram de Khrushchev. Os muito idosos talvez se recordem até de Stalin e da era Stalin, depois veio Brezhnev. Eles passaram por todas essas diferentes fases da União Soviética, incluindo a Glasnost e a Perestroika do final dos anos 80. Como eles se sentem agora ao ver o que Putin está fazendo? Vou citar um dos aposentados. Tudo isso existia também na URSS. Censura, proibição de qualquer coisa não aprovada pelas autoridades, condenação organizada de dissidentes em coletivos de trabalho e hospitais psiquiátricos. Quando fala em hospitais psiquiátricos, ele se refere ao envio de pessoas dissidentes para medicação forçada. Eles fazem isso agora na Rússia. Tudo isso já existia, mas não era tão elaborado, agressivo ou até cerimonioso como é agora. O presidente da Duma relata com orgulho dezenas de novas restrições, leis que tornam a vida mais difícil para os eleitores. Veja, os oficiais russos se orgulham disso. Eles têm orgulho de restringir a própria população. Isso não acontecia na União Soviética e os aposentados percebem a diferença. Certo, vamos viajar para a Ucrânia. Houve um recorde negativo, infelizmente, no número de drones russos enviados para a Ucrânia esta noite. Enquanto a Ucrânia enviou 400 drones para explodir portos russos no Mar Báltico, a Rússia enviou quase 1000 drones nas últimas 24 horas. É o maior número de drones enviados pela Rússia para a Ucrânia em um período de 24 horas durante toda esta guerra. Então, infelizmente, batemos um novo recorde de drones. Mas agora vamos olhar para o quadro mais amplo desta guerra, para as linhas de frente maiores, Donbass, por exemplo, que tem sido a ordem política do Kremlin para os oficiais da linha de frente desde o início desta guerra: tomar Donbass. O blogueiro militar russo Firebomber diz que existem 3 opções para eles tomarem o restante de Donetsk e Donbass. Primeira opção: concentrar todo o exército naquela região, e ele estima que isso levaria 5 anos. Segunda opção: adotar defesa e usar ataques em profundidade para desgastar o exército ucraniano. É exatamente o que os ucranianos fazem e fazem muito bem. Terceira opção: ataque nuclear ou com armas de destruição em massa. Firebomber, um ex-militar da aviação, sabe do que está falando. Então ele sabe que eles não vão tomar Donetsk? De jeito nenhum, com o ritmo atual, é impossível. Eles poderiam, se colocassem todas as tropas russas naquele oblast, mas eles nunca farão isso. Então ele sabe, ele praticamente admite que eles não vão tomar Donetsk, embora seja a maior ordem política do Kremlin para os militares. Agora, o que o chefe do comando militar ucraniano Syrskyi diz sobre tudo isso, sobre os ataques russos? Eu vou citá-lo. Em 4 dias, os russos realizaram 619 ataques e perderam mais de 6.000 soldados. Esse número inclui feridos, mortos e desaparecidos em combate. Normalmente, cerca de 1/3 corresponde a mortos. A intensidade das ações ofensivas das tropas russas aumentou significativamente entre 17 e 20 de março, que foi quando eles iniciaram sua ofensiva de primavera de 2026, praticamente em toda a linha de frente, mas principalmente no leste e no sul. O que vimos foram ataques de cavalaria, cavalos de verdade, homens de verdade, quer dizer, não cavalos de verdade, e ataques de infantaria. Não vimos tanques nem veículos de combate de infantaria, principalmente infantaria a pé, e vimos um aumento acentuado nas baixas do lado russo. Não há muito para mostrar por isso. Trago para vocês mais uma conversa do Telegram. O exército russo tem esses diferentes canais no Telegram que tem diferentes números de seguidores. Normalmente eu olho para os que têm mais de 100.000 seguidores. Esses têm um público maior. Este canal, por exemplo, tem quase 250.000 de seguidores e ele disse o seguinte: a expectativa de vida média de um soldado russo em um ataque é de 12 dias, não de um ataque, mas sim de um soldado que será enviado para um ataque. E ele diz o seguinte sobre os ucranianos: eles lançam até 500 drones FPV no ar e destroem tudo em até 20 km de profundidade. Estou inclinado a acreditar que esse número sugere que até 1.700 dos nossos soldados são mortos por dia. Agora isso é retirado de ação por dia. Mortos geralmente representam 1/3 disso. Os combates atuais se assemelham a um matadouro na Sibéria. Só que, em vez de gado, são pessoas. E se você não sabe o que isso significa, o matadouro na Sibéria, então é na Sibéria?
Uma situação interessante está acontecendo na Rússia agora, onde essas fazendas de gado maiores são poupadas e as menores, o gado delas é abatido pelos oficiais. As fazendas maiores fizeram lobby com os oficiais dizendo: ok, temos esse grande surto de gripe nos animais, então precisamos matar os animais. As grandes fazendas não são obrigadas a isso, enquanto as menores têm essa ação feita automaticamente, sendo excluídas e beneficiando as grandes fazendas. Então é um ato de lobby para monopolizar. Eles estão matando as vacas, digamos assim, na Sibéria em massa, em massa. O blogueiro Zé afirma que isso ocorre na linha de frente, mas com pessoas. Como o povo russo reage a isso? Restrições severas começaram em São Petersburgo e Moscou. A internet está fora do ar e o Telegram proibido. Então, como eles se sentem sendo obrigados a instalar o Max Messenger, que é controlado e monitorado pelo FSP? Bem, aqui estão as estatísticas do que os russos baixam ou procuram online. Todos esses são mensageiros alternativos ao Telegram e não funcionam na internet. Eles funcionam de dispositivo para dispositivo. Eles funcionam em redes mesh, transmitindo mensagens diretamente de um dispositivo para outro, não pela internet. Então eles não podem ser monitorados pelo FSB, e os russos têm um enorme interesse neles, procurando por eles, baixando-os quando conseguem. Então eles não querem o FSB em seus celulares, é assim que eles se sentem. Mas sabe, sempre há um lado positivo em tudo. Qual é o lado positivo de banir a internet de duas das maiores cidades russas, São Petersburgo e Moscou? Bem, está bem aqui. Não é necessário pagar a passagem de ônibus, pois ela funciona pela internet. É isso que torna essa proibição tão louca. A Rússia e São Petersburgo não são cidades que poderiam depender de serviços sem internet. Não, tudo funciona online. Caixas eletrônicos de banco, passagens de ônibus, tudo funciona online, assim como em Nova York ou Los Angeles. São cidades muito modernas, São Petersburgo e Moscou. Se você tira a internet, a cidade simplesmente para de funcionar, assim como aconteceria em Los Angeles, Berlim ou Nova York. Então eles estão sentindo isso agora, nada funciona direito. Ninguém consegue chegar em lugar nenhum na hora certa porque não tem Google Maps, e você realmente tem que usar um mapa de papel para chegar a algum lugar, e isso adiciona 1 hora à sua viagem. É um caos. Vamos ver o que os Estados Unidos fazem no Irã e como essa guerra ocorre. Embora eu veja isso como parte da mesma guerra entre Rússia e Ucrânia, já que o Irã é o maior aliado da Rússia militar e politicamente, e eu sou a favor de todos tirarem os aliados da Rússia. Bem, agora acabamos de receber o plano de paz dos Estados Unidos proposto ao Irã. Temos os principais pontos. O que os Estados Unidos, o que Donald Trump quer do Irã. Vou ler para você. Todas as capacidades nucleares devem ser desmanteladas. Compromisso de não buscar armas nucleares. Nenhum material deve ser enriquecido no Irã. Todo o material enriquecido deve ser entregue à IAEA. O Irã deve desmantelar as instalações nucleares de Natanz, Isfahan e Fordo. O Irã deve parar de armar e financiar sua rede de representantes e abandoná-los. A IAEA terá acesso total dentro das fronteiras do Irã para verificar o cumprimento. O programa de mísseis será discutido em uma data posterior, capacidade de autodefesa indicada. Se o Irã aceitar, todas as sanções serão removidas e haverá ajuda com atividades nucleares civis em locais específicos. Isso é algo que sim, muito bom. Eu apoio totalmente, mas o Irã nunca vai aceitar isso. Então, como os iranianos estão respondendo? Eles estão tentando chantagear Donald Trump? A agência de notícias iraniana Fars publicou uma lista de instalações de energia e infraestrutura na região do Golfo Pérsico que o Irã poderia atacar se Donald Trump cumprir sua promessa de atacar as usinas de energia iranianas. A questão é que o Irã, infelizmente, tem capacidades drones Shahed que eles ainda podem lançar e já atacaram tantos alvos no Oriente Médio que causariam um caos na região. Estou falando das usinas de dessalinização. Bahrein, Kuwait e outros países assim obtêm a maior parte da sua água potável dessas usinas de dessalinização. Se você acabar com elas, será uma crise hídrica, uma crise humanitária. Infelizmente, o Irã tem capacidade para fazer isso. Então, eles estão chantageando Donald Trump agora, basicamente dizendo: se você atacar nossas instalações de energia, nós atacaremos as usinas de dessalinização. Vamos ver como Donald Trump responde a isso.
mas infelizmente é uma ameaça séria. O Irã permitiu que alguns navios passassem pelo Estreito de Hormuz. Eles estão dizendo que todos podem passar desde que nos paguem 2 milhões de dólares em moeda chinesa, o yuan. Navios dos Estados Unidos e de Israel não podem passar. Isso alivia os preços do petróleo, do gás e da amônia no mundo, além de gerar dinheiro para o regime iraniano. Porque 2 milhões é um preço baixo a se pagar se a alternativa é 3.200 navios ficarem presos no Golfo Pérsico, navios ficando sem comida, cruzeiros, 20 mil pessoas ao todo nesses navios correndo perigo. Então, esses 2 milhões são caros, mas considerando a alternativa, muitas empresas estão dispostas a pagar. E sim, isso realmente reduz um pouco o preço do petróleo. E eu quero terminar este vídeo falando dos B-52. Todo mundo adora um B-52, é um gigante. É enorme, tipo sua seção transversal de radar interceptação, ou seja, é um avião grande. Ele carrega uma quantidade insana de bombas. Mas se você olhar no radar, dá para vê-lo de longe, tão alto e grande que poderia ser derrubado com uma arma de chumbinho de plástico. Estou brincando, claro. Mas é o fato de que os Estados Unidos estão voando com esses B-52S no espaço aéreo iraniano usando JDAMs, não mísseis de cruzeiro, com um alcance de 500 quilômetros sendo lançados de outros países árabes aliados. Eles estão voando com B-52S sobre o Irã com JDAMs com alcance de 30 quilômetros, o que significa que eles precisam voar 30 quilômetros dentro do alvo no espaço aéreo inimigo com um avião que aparece em todos os radares. Isso significa que os Estados Unidos têm tanta certeza de que eliminaram toda a capacidade de defesa aérea iraniana. Era só algo que eu queria mencionar. Eles nunca disseram que é tão óbvio, mas o fato de estarem usando esses aviões, que têm mais de 50 anos até mais, e não perderem nenhum deles. Até agora, isso nos diz que os Estados Unidos realmente eliminaram 100% da capacidade de defesa antiaérea iraniana. Uau! Realmente impressionante. Estou impressionado. Isso é tudo por hoje, meus amigos. Obrigado por assistirem. Estarei de volta para vocês na sexta-feira e toda segunda, quarta e sexta. Inscrevam-se no canal e até o meu próximo vídeo. Slava Ukraini e tchau.